O IPCA 15, que é a prévia da inflação brasileira, subiu 0,16% em outubro, após 2 meses seguidos de deflação. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em setembro, o índice havia recuado 0,37%. Em outubro do ano passado, o IPCA 15 ficou em 1,20%. No acumulado do ano, registra 4,80% de alta e nos últimos 12 meses está em 6,85%. O resultado foi impulsionado mais uma vez pela queda no setor de transportes, que teve variação negativa de 0,64%. Dentro do grupo, os combustíveis caíram 6,14%, registrando recuo para etanol, gasolina e óleo diesel. Assim como o transporte, os setores de comunicação e artigos de residência também tiveram queda no mês. Os outros 6 setores apresentaram variação positiva. E para ajudar a gente a entender todo esse panorama econômico, vamos conversar agora com o economista do Terraço Econômico, Caio Augusto Rodrigues. Boa tarde, Caio, tudo bem? Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos que nos veem. Vamos tentar desvendar um pouquinho dessas próximas decisões aí Pois é, do Copom. eu queria que você indicasse para a gente, né, o que representa esse índice de outubro, né, que vem para quebrar 2 meses seguidos ou alguns meses seguidos de deflação na economia. É um resultado pontual ou, de repente, pode ser uma tendência a partir de agora, hein, Caio? Na verdade, esse resultado ele só traz um pouco mais de normalidade para o IPCA, porque se a gente for bem parar para pensar, os últimos meses eles tiveram um impacto muito grande dessa redução do ICMS, redução não, né, nesse teto do ICMS para combustíveis e para energia elétrica, né, tiveram um efeito muito grande. Só que os preços livres, por assim dizer, que não tem influência direta disso, eles continuam sendo uma certa preocupação para o Banco Central. Então, diríamos que isso é uma tendência de retorno à normalidade. Não é nada que a gente realmente deva se preocupar, como um descontrole, alguma coisa do tipo, porém, o importante mesmo é a gente ficar de olho no que acontece em 2023 em relação a esses itens. Você acredita que mesmo nesse mês o impacto tenha sido menor? O setor de transporte, especificamente, combustíveis, ainda afeta o resultado desse índice, né? A gente tem verificado aí, né? Como é que isso deve se projetar nos próximos meses? Porque você disse que tem aí uma correção em relação à tributação, né? Que agora a tendência é se normalizar. Eu queria que você explicasse um pouco melhor essa questão e também o possível impacto dos combustíveis, né? Porque a gente já viu aí uma volta do aumento da gasolina, mesmo sendo um aumento pequeno. Existem dois pontos a serem considerados. Por um lado, existe a política de precificação praticada pela Petrobras, né, o PPI, que leva em conta ali um misto entre a cotação do dólar e a cotação internacional do barril de petróleo. E por essa ótica, de fato, existe uma defasagem, que é pequena, se a gente for bem parar para pensar. A ABICOM, né, a Associação dos Importadores de Combustíveis, faz um levantamento diário a respeito disso, e para hoje, dia 25 de outubro, existe uma defasagem de 8 centavos para a gasolina e 17 centavos para o diesel. Isso é bem sutil, se a gente for parar para pensar, essa diferença já foi muito maior, porém, né, período eleitoral e tudo mais, a Petrobras dificilmente vai fazer grandes mudanças, pelo menos até o final desse mês. Agora, a questão que realmente preocupa e que pode trazer um efeito maior para a inflação diz respeito à questão do ICMS. Por quê? O ICMS ele é a fonte principal de arrecadação dos estados. Com essa redução que a gente observou aí, que passou nas casas legislativas, foi sancionado e tudo mais, com essa redução, alguns estados, na verdade, basicamente todos eles vão ter uma redução nas suas receitas. Isso significa que, para despesas que já estão contratadas, né, porque, afinal de contas, dentro do Estado, dentro dos governos, a gente sabe o que eles vão gastar, mas a gente não sabe com certeza o que eles vão arrecadar. Então, dentro de despesas que já estão contratadas, a gente vê que haverá uma redução das receitas, seja por esse teto do ICMS ou também por uma redução, ou pelo menos um PIB que ande um pouco mais de lado em 2023 do que o que a gente verificou agora. Então, a preocupação maior para 2023 é em relação a essa questão do ICMS, porque o preço vai continuar variando e aí depende de variáveis muito mais amplas, como o conflito na Ucrânia e tudo mais,
que não dependem de governo nenhum. Dois pontos para a gente finalizar, Caio. Em relação ao aumento de preços dos alimentos, você enxerga alguma relação com o Auxílio Brasil, que começou a ser jogado aí no mercado? E também eu queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva de inflação, já que o Boletim Focus apontou novamente uma revisão para baixo para esse ano de 2022, chegando a 5,60%, o que é um valor realmente pequeno perto de vários países do mundo. Existe uma certa pressão, é claro, né, porque o Auxílio Brasil ele acaba se transformando em consumo, sobretudo consumo alimentício, de maneira bastante rápida e imediata, mas no final das contas, uma pressão que acaba tendo agora, que tem até a ver com uma sazonalidade econômica típica do Brasil, chegando mais ao final do ano, a gente tem sempre, né, as pessoas se reúnem mais, elas saem mais, elas acabam viajando um pouco mais, isso acaba trazendo uma certa pressão. Juntando com o efeito, daqui a pouco a gente tem uma Copa do Mundo, que acaba sendo um incentivo a mais para isso. E também o fato de que as pessoas ainda estão aproveitando o período em que elas não viajaram, não se encontraram com amigos, que foi o período da pandemia, e o período mais restritivo, a gente tem aí que esse setor, essa parte de alimentos, deve continuar servindo como pressão. Novamente, nada descontrolado, nada que realmente possa trazer grande caos, até porque, se a gente for olhar aí nos últimos 12 meses, a gente já teve um aumento razoável em diversos desses itens, né? E várias commodities que acabam puxando isso já deram uma estabilizada ou até uma certa reduzida em seus patamares, que em alguns casos alcançaram aí a máxima histórica. Então, de fato, acaba tendo mais uma certa pressão de demanda por esses tempos. O Auxílio Brasil tem lá a sua influência, mas não é realmente tão relevante para puxar o índice. Perfeito. Em todo caso, essa parte de alimentação deve continuar oferecendo pressão positiva sobre a inflação. A seco para você, o Copom mantém a taxa de 13,75? Sim ou não? Mantém. Tomara. A discussão agora é quanto tempo demora para essa taxa descer. Segundo ou terceiro trimestre do ano que vem, provavelmente é o que vai acontecer, começa a descer essa taxa. Conversei com o Caio Augusto Rodrigues, que é economista do Terraço Econômico. Obrigado, Caio, pela participação. Uma boa tarde para você. Até uma próxima. Opa, eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Valeu, um abraço.